se iluda, querido peregrino, mas o arrependimento não é apenas um ato momentâneo e pontual de sua jornada. Na verdade, o arrependimento é um processo que se estende por toda a sua vida. Como entendia Lutero e Calvino, dois grandes peregrinos do passado, o arrependimento não é somente o começo da vida cristã, mas é a própria vida cristã. O arrependimento é uma resposta vitalícia do crente para com o Evangelho, na vida exterior, na mente, no coração, nas atitudes, nas vontades. O arrependimento começa com o voltar-se de coração para Deus por causa de um temor puro e solene de Deus. Mas o arrependimento também envolve morrer para o eu e o pecado, aquilo que chamamos de mortificação, e vir a ser restaurado, o que nós conhecemos como vivificação, lhe permitindo andar a retidão em Cristo Jesus. É verdade, peregrino, que o pecado coloca uma espada em seus olhos, lhe impedindo de ver a sua real situação, uma situação de miséria, de podridão, de trevas. Porém, a graça do arrependimento é retirar essa espada dos seus olhos e você enxergar e reconhecer o seu pecado e chorar por causa dele. Compreenda, estimado peregrino, onde não há visão do pecado, não pode haver arrependimento genuíno. O arrependimento levará você, estimado peregrino, a derramar lágrimas de tristeza pelo seu pecado. Essa tristeza pelo pecado não é algo superficial, mas uma santa agonia, um quebrantamento de coração. Lembre-se que o peregrino chamado Rei Davi, lá no Salmo 51, versículo 17, disse que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Você se sentirá triste por considerar Cristo precioso, mas ao mesmo tempo você passará a ter Cristo de verdade. E nesse processo, como dizia Thomas Watson, a tristeza santa é o ruibardo que purga os maus humores da alma. Certamente as lágrimas que caem do penitente são boas para curar a lepra do pecado. A água salgada das lágrimas mata o verme da consciência. De forma nada branda, entenda que o arrependimento rasga o abscesso do pecado. E só depois que esse abscesso é rasgado, a podridão é extirpada, esse abscesso é tratado, é que a sua alma fica em paz. Entretanto, esta paz vem através de tristeza, porque o arrependimento é uma tristeza segundo Deus. Seu coração é levado a enxergar que você pecou contra um Deus santo, de modo que, como dizia um puritano do passado, ainda que não houvesse consciência para afligir, nem diabo para acusar, nem inferno para punir, ainda assim a alma se afligiria pelo mal causado a Deus. O arrependimento é uma aflição que sua alma sente por saber que, mesmo livre do inferno, você pecou contra a livre graça que o perdoou e o salvou. É provável que você já chorou pela perda de um ente querido, todavia, saiba, caro peregrino, que a tristeza por ofender a Deus deve ser muito maior que qualquer tipo de tristeza que experimentamos nessa terra. Tal tristeza, por entendermos que pecamos contra Deus, só é sentida através da graça do arrependimento, pois você percebe que, ao pecar, quem partiu não foi um ente querido, um parente próximo, mas quem partiu foi o próprio Deus. Amigo peregrino, avaliando sua vida nesse exato momento, você perceberá que como sua doença na alma, o pecado é algo crônico e constantemente voltará a você. E eu digo para você que é por isso que o remédio do arrependimento deve ser aplicado ao seu coração de forma permanente. Enquanto você respirar nessa terra, você deve ter um coração triste segundo Deus, isto é, um coração arrependido. Contudo, que sua tristeza pelo pecado não fique apenas nos seus olhos marejados, mas saiba que não deve apenas ficar os seus olhos molhados de lágrimas por ter pecado contra Deus, mas que essa tristeza saia pela confissão
de sua língua. E nesse uso da língua, eu quero lhe informar que você deve acusar a si mesmo. Sim, você entendeu muito bem, peregrino. Você confessará os seus pecados. E este confessar é você se acusar diante de Deus, reconhecendo que você é vil, que você é depravado, que você é pecador, que você é um corrompido. E ao mesmo tempo, quando você confessa os seus pecados, você pronunciará a sentença de que você merece a ira divina por tais delitos espirituais que você cometeu. E nesse processo de lavrar a alma com lágrimas, confessando o seu pecado por tê-lo cometido, acontecerá uma maravilhosa colheita, o perdão divino, bem como uma consciência e disposição de correr do pecado para nunca mais voltá-lo a praticá-lo. Desta forma, querido peregrino, amado peregrino, como dizia Orígenes, a confissão do pecado é como um vômito da alma, pela qual a consciência é aliviada daquele fardo que jazia sobre ela. E agora, tendo vomitado o pecado pela confissão, nós não devemos voltar a esse vômito. A bênção do arrependimento, acompanhado da confissão do pecado, é aquilo que Agostinho disse: fecha a boca do inferno e abre a porta do paraíso.